Então vamos lá aqui fazer a nossa correção da atividade semana passada, questões 3 e 4 da página 23, tá bom? O item 3, né, a primeira questão que eu passei para vocês, onde diz: se você perguntar a um morador da Amazônia o significado da expressão lachesis multa, provavelmente ele não saberá. Entretanto, ele conhece o perigo representado pelo perigo da surucucu, serpente peçonhenta que habita as florestas da região, certo? Vamos para as perguntas. Por que cientistas e pesquisadores preferem utilizar a denominação Lachesis multa em vez de surucucu? Pessoal, é o seguinte, né? Eu falei para vocês sobre a questão da classificação biológica, né? O nome das espécies, como é que se nomeia uma espécie. E eu disse para vocês, né, que o nome científico da espécie ele tem sempre que ser em latim, né? Por quê? Porque o latim é uma língua morta, né? E o latim, em qualquer país aonde você for, sempre vai ser da mesma forma, tá bom? Então, por isso que se prefere cientificamente colocar o nome em latim, porque ele vai servir para todos os países, tá bom? Então, em vez de surucucu, porque se você chegar, por exemplo, em outro país, né, e falar essa palavra, né, surucucu, não vai ser entendido, tá bom? Então, por isso que se coloca, né, em latim, tá bom? Então, essa é a resposta da A. B. O que representa cada uma das palavras que compõem o nome científico dessa serpente? Ora, pessoal, o nome científico ele é composto por duas palavras, né? A primeira palavra é sempre o gênero, tá bom? E ele tem que ser escrito com a inicial maiúscula. E a segunda palavra é o chamado epíteto específico, né? Que é escrito, né? Sempre com todas as letras minúsculas, tá bom? Por isso que nós temos aqui, né? Esse nome científico aqui, Lachesis multa, né? Escrito dessa forma. Aqui é o gênero e aqui nós temos o que? O epíteto específico, certo? Lachesis, multa, designa uma espécie. Biologicamente, o que isso significa? Designa uma espécie específica? Não, ela designa, pessoal, um gênero, tá bom? Porque eu posso ter duas ou três espécies, né, ou mais, com o mesmo gênero. Então, eu posso ter várias espécies, sempre começando com esse nome aqui, Lachesis, tá bom? Então, a resposta daqui seria, né, que nós podemos dizer não, né? Porque ela designa o gênero. Agora, se fosse o nome completo, as duas palavras, seria sim uma espécie. Olha aqui, ó, surucucu, né, Lachesis multa. A cascavel, né, que tem esse nome aqui científico, a jararaca, né, e a jararaca verdadeira, pertence à ordem, né, Escamata, tá bom? E outras categorias taxonômicas certamente são comuns a essas serpentes, tá bom, pessoal? Então a gente tem que lembrar aquele dó, ré, fi, có, fage que eu falei para vocês na aula, né? Que é domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Aquelas 7 categorias taxonômicas, tá bom? Então, se elas possuem, né, ordem, né? Se elas possuem a mesma ordem, então a gente vai colocar, pessoal, sempre o que vem antes, né? O antes a ela, tá bom? Então, vamos lá. Se elas estão da mesma ordem, consequentemente elas vão possuir o que também, ó? Reino, filo, classe, ordem. E aí depois vem família, gênero e espécie. Então, consequentemente, elas vão ser o que? Elas vão ser da mesma família, elas vão ser também do mesmo, né, da mesma família, tá bom? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se vocês analisassem aqui nessa primeira questão aqui, pessoal, ó, aqui a gente tem a espécie, tá bom? Ó, aqui é a espécie. Aqui nós temos, né, no caso, o gênero, certo? Ó, esse aqui é o gênero, nível 3. Aqui nós temos a família e aqui nós temos a ordem, certo? Então, se a gente for pegar o que vem antes da ordem, classe, né, filo e reino, tá bom? Então, seria a resposta desse item D, certo? Classe, filo e reino, ok? 4. A jararaca ilhoa, né? É uma serpente peçonhenta cuja existência é limitada exclusivamente à Ilha da Queimada Grande, no litoral do estado de São Paulo. Nas áreas continentais da América do Sul existem diversas outras serpentes do mesmo gênero, tá bom? Ó, vejam aqui, ó. Tem espécies diferentes, ó. Espécies diferentes. Só que essas espécies têm o quê? O mesmo gênero, ou seja, a primeira palavra é sempre a mesma, tá bom? Tem essa daqui também, ó. Todas elas começam com essa palavra aqui, tá bom? Mas são espécies diferentes, porque o gênero pode ser o mesmo. Quais devem ter sido as etapas do processo que levou ao desenvolvimento da espécie, né? Botópolis insulares, a jararaca ilhoa.
Ou seja, aqui era só vocês colocar aqueles processos de surgimento de uma nova espécie, né? A especiação, que é o quê? Que é exatamente a separação geográfica, né? O isolamento geográfico, a mutação, a seleção natural e o isolamento reprodutivo. Tendo esses 4 processos, a gente tem exatamente a chamada especiação, surgimento de novas espécies. Que procedimento pode ser utilizado para confirmar se a jararaca ilhoa e a jararaca verdadeira pertencem a espécies diferentes? É muito fácil, pessoal. É só pegar a jararaca ilhoa e colocar juntamente com a jararaca verdadeira e verificar se elas conseguem se reproduzir, se elas geram descendentes férteis, tá bom? Se elas não gerar, se elas não se reconhecer, né, como sendo da mesma espécie, aí a gente vai ter a certeza que elas não mais são da mesma espécie, né, não se cruzam mais, tá bom? Elas não fazem aquele último passo da especiação, que é exatamente o isolamento reprodutivo, tá bom? Elas não se reproduzem mais juntamente, né, uma com a outra, tá bom? Certo? Então, aqui são as respostas dessas questões, pessoal.